Depois aqui F1, 3. Né? Então eu vou ter epsilon 1, 3. Vai ficar aqui mais dy. Aí devido à antissimetria, esse cara aqui é dz e esse cara aqui é menos dy. E essa componente que está aqui é linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 1. Vai ficar menos bx mais bx. Então esse aqui é o tensor dos campos eletromagnéticos. 6 componentes, 3 do campo elétrico e 3 do campo magnético. Se vocês se lembrarem das representações do grupo de Lorentz, esse cara aqui tem um vetor mais um vetor. Esse cara aqui pertence a essa representação. 1, 0 mais 0. Não, não, se seguir aquele peito lá daquele cara, está errado. Esse aqui é 1, 0 mais 0, 1. Então, essa representação aqui tem 3 graus de liberdade, são os 3 vetores, e essa representação aqui 3. Então, as 6 componentes desse tensor estão aqui. Então, esse tensor aqui é 1, 0 mais 0. O campo elétrico e o campo magnético pertence a essa representação aqui. Agora vamos ver o dual, nós estamos vendo o dual. Rapidinho, agora a gente já pegou o negócio, já pegou as conversões aí. Então, o F2 0i é o meio do epsilon 0i jk fjk. Aqui, a esse ponto, eu vou no espaço de Minkowski. Então, aqui eu vou baixar esses dois índices espaciais, nada me acontece. E aí, aqui eu sei que esse cara agora aqui é menos epsilon i jk. E eu sei que esse cara aqui, pelas nossas associações anteriores, é menos epsilon jk L vai L. Então, a gente já tinha feito esse dá menos, menos dá mais, né? Então, esse menos veio daqui, né? Então, fica mais, então vai ficar BI. Então, a componente F2 0i é a componente I do campo magnético euclidiano. dx dy dz menos dx, menos dx, menos dy, menos dz. Agora vamos pegar as componentes espaciais do dual. F2 e J. O meio do epsilon e J mini F mini. Então é claro, se esse cara aqui, se esses dois índices são espaciais, esse pode ser espacial e esse temporal ou vice-versa. Então nós vamos ter duas contribuições aqui. O meio do epsilon I J 0 K F0 K mais o meio do epsilon I J K 0 F K 0. Claro que isso aqui é antissimétrico, isso aqui é antissimétrico, esses dois termos aqui podem ser jogados num só. Muito bem. Então agora eu posso trazer esse 0 aqui para frente. 0 em JK. Então isso aqui é menos epsilon em JK. Esse aqui é Euclides, esse aqui é Minkowski, vamos descer. F0K, fica mais. Eu desço esse aqui ficou menos, e esse aqui desceu também, ganhou menos, foi isso aqui. Agora, esse cara que está aqui, então tem epsilon i JK, F0K. F0K é o campo elétrico EK sobre C. Então o F2, 1, 2, é esse cara aqui, 3. Então aqui vai ficar o EZ sobre C, menos EZ sobre C. Depois, 1, 2, 1, 3. 1, 3, 2. Vai ficar menos aqui. Menos EY sobre C, mais EY sobre C aqui, isso é. E aí aqui ficou 0, 1, 2, 2, 3. É 2, 3, 1. X sobre C menos X sobre C. Então a gente agora montou o dual. Então o dual está me dizendo que eu passo de um para o outro.
fazendo o L e o B, e fazendo o B e menos E. Quer dizer, a transformação dual é sobre C vai em B, isso? É sobre C, é X sobre C vai em BX, vai em BY, vai em BZ. E aqui é menos B, e aí o B vai em menos E. Quando eu passo do original para o dual, eu faço essas transformações que são chamadas de transformações de dualidade. E vai em B, E sobre C, né? Vai em B, E vai em menos E sobre C. Então, quer dizer, quando a gente escreve essas equações assim, na verdade eu vou estar pegando D0, se eu pegar aqui a componente 0, DI, F tio I, mais F tio I, 0, provavelmente essa equação vai dar divergência de B igual a 0, e a mesma rotacional G é igual a menos dBdt. Então, a mesma informação que está aqui é a informação que estava na identidade de Bianchi, só que em 4 dimensões, isso aqui adquire essa forma. Está em 3 dimensões, por exemplo, se a gente fizesse eletromagnetismo em 3D, 1 mais 2, então o dual do campo eletromagnético é isso aqui, F tio Mi. Isso aqui é o meio, o epsilon Mi K, F Mi K. Então o dual do campo eletromagnético é esse. E aí aquela equação só tem um índice, vai cair nisso aqui. Que é uma equação escalar. Então eu não tenho, por exemplo, porque justamente eu não tenho divergência de B igual a 0, porque o campo magnético em 3 dimensões, né? 2 dimensões espaciais, o campo magnético é um escalar, então eu não posso tirar a divergência do escalar. Então essa equação aqui ela vai me dizer, em 1 mais 3 dimensões, que o rotacional do campo elétrico é menos dBdt. Lembrando que em 2 dimensões espaciais o rotacional é um pseudo-vetor, um pseudo-escalar, e o campo magnético é um pseudo-escalar. O pseudo-escalar é igual a menos derivada temporal do pseudo-escalar. Então, essa equação, o conteúdo dessa equação, quer dizer, as equações de Maxwell em 3 dimensões, então você pode fazer assim, dmi, F mini igual a 0. E dmi, F tio mi igual a 0. Se eu for para 5 dimensões, isso aqui não muda, isso aqui independe da dimensão, como nós vimos. Quem muda de dimensão para dimensão é o rotacional ou o epsilon. O epsilon carrega a informação da dimensão. Então, por exemplo, se eu estou em 5 dimensões, meu epsilon tem 5, então eu tenho meu F mini. Então, o dual do F mini, em 5 dimensões, é um F tio mi K. Que vai ser o meio do epsilon mi K, lambda rho, F rho. Então, a minha equação, a minha identidade de Bianchi, a minha equação vai ser essa aqui. Uma equação sem fronteiras homogêneas. F tio mi K igual a 0. Então, quando eu mudo a dimensão, essa equação acompanha todas as dimensões. E essa equação aqui vai se ajustando a cada dimensão. Se eu tiver com N dimensões, aqui vai aparecer dual. Se eu estou em N dimensões, ou se eu estou em D dimensões, o meu F mini tem 2 índices, então o dual dele vai ter D menos 2 índices, né? O dual dele, então, vai ser sempre um objeto com D menos 2 índices. Então, D menos 2 índices aqui vai me dar sempre essa divergência. Então, essa equação aqui, ela acompanha a dimensão, mas o dual automaticamente vai acompanhando. Cada dimensão D, o dual tem... O que é um dual? É a contração do epsilon com o F. O F tem sempre 2 índices. E esse cara aqui vai ter D índices. Então eu vou contrair 2 índices daqui com 2 índices dentre esses D. Então vai sobrar D menos 2 índices para o dual. Então o meu dual vai ser sempre um objeto com D menos 2 índices, que nós chamamos de uma D menos 2 fórmula. E a equação, que seria as equações homogêneas, né? Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo, elas vão sair sempre uma equação desse tipo. Então, em qualquer dimensão eu posso trabalhar o fenômeno eletromagnético. Vou deixar a tarefa para vocês mexerem com isso agora. Deixa eu ver só mais uma coisinha aí. Pode ser interessante, que é o seguinte. Na próxima aula vamos começar a colocar a matéria, vamos começar a ver qual é a estrutura microscópica da matéria, quer dizer, a corrente, né? Da onde é que vêm as correntes que podem gerar o eletromagnetismo.
Mas por enquanto vamos colocar essas correntes como objetos, como a gente coloca nas equações de Marx. As correntes são objetos externos, sem nenhum compromisso com que elas possam, com a estrutura do que elas estejam descrevendo. Só carrega o carga e acabou-se. Então, para Marx é isso. Então, nós temos, só para finalizar, então, em 4 dimensões nós temos as nossas equações de Marx. Então, vá. Se eu agora deixo de sair do vácuo, vem querer colocar, as correntes, então, lembrando aí da associação das nossas equações de Marx, componente o JI, vão ser as correntes, o J0. Então, aqui tem 1 sobre C, então vai ser aqui que eu vou colocar o J0 é o Rho sobre C, e aqui vão ser as correntes J. Porque aí, de fato, a gente fica, se a gente escrever a equação de divergente de E, se pegar a equação que dá o divergente, eu colocar a componente 0 aqui. Então, a gente fica divergente de E sobre C, que é a componente F0I, eu quero que isso aqui seja o sobre ε0. Então, eu vou escolher, então vou botar aqui, quero que isso aqui seja, isso aqui vai ser J0. Mas eu quero que o meu J0 seja o sobre ε0. Eu quero ficar com essa, eu quero que a divergência de E, nós sobre ε0, que a gente também me carece, Então, aqui eu tenho E sobre C, isso aqui está legal. Então, isso aqui é E sobre C J0. Então, eu vou ter divergência de E igual a J0 vezes C. Vou ter que colocar J0 Rho sobre C. Então, a divergência de E seria, eu preciso corrigir isso aqui, talvez colocando ε0 vezes 0. ε0 é 1 sobre C2, Então, vamos ver aqui. Se a gente colocar, eu quero que no final de tudo, eu quero colocar a corrente aqui. Então, aqui eu vou ter que colocar, eu teria divergência de E sobre C. Vamos colocar aqui uma constante que eu não sei quem é, vamos chamar essa constante aqui de Qi. Chamar uma constante aqui de Qi vezes o J0. Vou colocar aqui, vamos acertar essa constante para que a gente ganhe as equações de Marx. Então, a divergência. Aqui fica claro que eu vou colocar a componente 0. Então, vai ficar DI F0, que é a divergência do campo elétrico. Mas o F0I é o E sobre C. Então, esse C vem daqui da definição do F0I em termos do campo elétrico sobre C. Vamos deixar essa constante aqui e a nossa corrente J0. A gente, pela conservação da corrente, o que a gente tem é 1 sobre C. A conservação da corrente para nós seria isso aqui, DI igual a 0. Então, 1 sobre C, ddt J0 mais divergência de J igual a 0. Então, eu vou querer pegar essa corrente aqui, igual a C vezes Rho, porque aí a gente tem ddt de Rho mais divergência de J igual a 0, que é a forma usual da conservação da corrente, da equação de continuidade da carga elétrica. Vamos colocar esse cara aqui, vai ter um C vezes Rho. Que aí eu produzo o C Rho aqui, cancela esse C aqui, então fica essa equação de continuidade. Vamos colocar aqui C vezes Rho. Aí de fato está certo, Porque a corrente tem que ser sempre o Rho vezes uma velocidade. Então esse cara tem que colocar a velocidade aqui, dizer uma velocidade vezes uma densidade volumétrica e dá uma densidade de corrente. Então a gente vai querer colocar aqui, então aqui ficou E sobre C, então ficou aqui Qi, ficou aqui C Rho. Então eu vou ter que esse Qi vezes C2 vai ter que ser 1 sobre ε0. Então, Qi vezes C2, eu quero que esse C venha para cá, então eu quero que isso aqui tudo faça o papel de 1 sobre ε0. Mais C2 é 1 sobre ε0 e 0. Então isso aqui é 1 sobre ε0, vai ficando 0. E dessa forma, gerando as equações de Marx. Concorrentes, com fontes. Então, acabou, tá? Muito bem. Então, a gente chegou aqui, Então, essas equações aqui estão com aquela definição, essas equações estão dando para nós. Divergência de
U sobre ε0, rotacional de E menos dt, divergência de B igual a zero, e rotacional de B igual a I0 ε0, 1 sobre C2, né? Tem dt, mais I0. E aí a equação de continuidade da corrente é tudo bem. Então a gente tem essas equações aqui. Se nós agora, claro, formos colocar, não sabe quem é esse rho, o que está dentro desse rho? É uma densidade de carga, mas carga de que espécie? E esse J aqui é uma densidade de corrente, mas corrente de que espécie? Que tipo de carga, que tipo de matéria está carregando a carga? Então, na próxima aula, nós vamos fazer o acoplamento com a matéria fermiônica. Nós vamos ver como é que ficam as equações de Maxwell acopladas a FET, que são as equações de Maxwell usuais, né? Que foi o que Maxwell descobriu, porque a corrente que Maxwell trabalhava no laboratório era a corrente de elétron, e elétron é Fermi e equação de Dirac. Mas se, por exemplo, nós estivéssemos trabalhando com correntes que não são fermiônicas, com correntes bosônicas, como ficariam as equações de Maxwell? Vamos ver, então, o tipo de matéria, essa matéria aqui, quer dizer, a estrutura microscópica desses objetos aqui vai interferir nas equações de Maxwell. As equações de Maxwell são isso aqui porque, não é por coincidência, né, mas por um jogo da natureza, a matéria fundamental eletrônica é fermiônica. E os fermis, eles fecham exatamente essas equações de Maxwell. Mas a gente tem que pensar, o que é o eletromagnetismo? O eletromagnetismo é a interação gerada pela carga do elétron, ou como é que eu definiria a teoria, vamos dizer, interação eletromagnética da maneira mais geral possível? Se não houvesse o elétron, eu ainda poderia falar de eletromagnetismo. Então, o que é mais fundamental no eletromagnetismo? A gente adotar o ponto de vista de que o que é mais fundamental no eletromagnetismo é que é uma interação de longo alcance, mediada por um objeto de spin 1 e que pode ter caráter atrativo e repulsivo. Isso independe, então, da matéria. Para mim, eletromagnetismo é isso. E aí, se a gente vai, então, se eletromagnetismo é isso, como isso se acopla com férmions? Usando sempre o grupo de Lorentz. Teoria relativista. Férmion é a equação de Dirac. Então, eu tenho que ligar a equação de Dirac agora com as equações de Maxwell. Isso vai me dar exatamente isso. Mas se agora eu disser, não, a minha matéria carregada são escalares, eu não vou usar a representação meio zero mais zero meio do grupo de Lorentz. Vou usar a representação zero. Eu vou dizer, as minhas cargas têm spin zero. Quem são os campos que descrevem essas cargas? São campos escalares complexos. E aí, se eu colocar campos escalares complexos como sendo a estrutura microscópica desses objetos aqui, essas equações mudam. Então, o eletromagnetismo não é tanto as equações de Maxwell. As equações de Maxwell são apenas uma faceta do eletromagnetismo. Elas são exatamente elas se a matéria for fermiônica. E a matéria da nossa natureza aqui, a matéria que não é escura, pelo menos a matéria visível, a carga fundamental é o elétron. A matéria que os metais, os semimetais, os supermetais, os supercondutores, tudo é feito de elétron. Não tem nada ali de spin zero conduzindo. Só no supercondutor, o spin zero que se forma, que é o par de Cooper, mas ele é um par condensado de elétrons. Na verdade, a estrutura fundamental da carga da matéria é sempre o elétron. Quer dizer, o átomo é feito de elétrons. Carga negativa não é a carga negativa de um meson pi menos, é a carga negativa de um elétron. Então, isso tem uma influência imediata das equações de Maxwell. Então, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, né, a estrutura microscópica dessas cargas afetando as equações de Maxwell. Isso, o caso fermiônico é o caso mais simples, porque nós vamos entender, o férmion é a representação mais fundamental do grupo de Lorentz, mais fundamental do que o próprio escalar. Então, 0, 0 é muito mais complicado do que meio zero mais zero meio. Então, o férmion, por ser mais simples, a gente vai ver que as equações de Maxwell têm uma estrutura mínima de acoplamento. Quando a gente vai colocando spins que não sejam fermiônicos, mas spins que sejam bosônicos, os campos eletromagnéticos eles começam a se acoplar com muito mais coisas que a matéria não fermiônica tem. A matéria fermiônica também, ela tem carga, ela tem massa, ela tem densidade de matéria, ela tem densidade de portadores. Mas o eletromagnetismo do férmion, ele vai direto na carga e na corrente. Se eu agora transpuser
a mesma situação para uma matéria escalar, carregada, o campo eletromagnético ele não vai ver só a carga, ele vai ver a massa também. Então, o campo escalar ou o campo bosônico, ele me permite compreender melhor uma relação entre carga e massa, que o férmio não me deixa compreender. Para o férmio, o eletromagnetismo ele pega somente a carga. Por outro lado, a gente se pergunta, pode existir carga sem massa? E se o férmio, então, vamos pegar uma atitude bem extrema, vamos pegar férmio de massa zero, mas com carga. O eletromagnetismo deve estar lá, o eletromagnetismo está na carga do férmio. Então, o eletromagnetismo do férmio massivo, ele só vê a carga do férmio. Então, se o férmio não tiver massa, o eletromagnetismo não vai sentir. O eletromagnetismo deve ver interação maxwelliana, não deve ver só a carga. Só que quando a massa do elétron é zero, o eletromagnetismo entra em colapso. Então, a gente ninguém provou, mas a gente também não consegue dissociar a existência de massa de uma carga. Então, para ter carga, parece que é preciso ter massa. O que seria um eletromagnetismo de objetos carregados sem massa? Quais são as dificuldades, quais são as complicações que isso tem? Então, acho que a gente tem que, já que a gente está numa visão assim, mais avançada, né? Sem compromisso com o Jackson, a gente pode discutir essas coisas. Né? No Jackson, não, é carga fermiônica, é tudo normal, né? É o eletromagnetismo macroscópico. Mas a gente pode começar a compreender a relação entre essas grandezas, entre carga, massa, spin. Porque o spin tem jogo. É o spin que faz essa brincadeira. Se o spin é zero ou se o spin é meio, o eletromagnetismo vai ver a massa, além da carga. Então, fica um jogo aí de massa, carga e spin. A teoria eletromagnética, ela mexe com essas três coisas. Então, dizer que o eletromagnetismo é uma interação só para carga elétrica, não é mais, hoje é uma meia verdade. Ela é uma interação só para carga elétrica se a carga elétrica for fermiônica. Mas se a carga elétrica não for fermiônica, o eletromagnetismo, ele acaba... E se a carga elétrica for vetorial? Se eu tiver uma partícula com spin 1, uma partícula tem carga e tem spin. Quando ela tem carga e tem spin, será que o eletromagnetismo vai ver a massa, vai ver a carga e vai ver o spin? Então, o eletromagnetismo, ele começa a perceber a estrutura microscópica que o teu material tem. Então, isso é que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês para poder construir uma ideia mais ampla. Porque aí, com isso aí a gente faz qualquer coisa, né? Sabendo esses detalhes aí. Então, vou apagar aqui. Então, vou deixar uma tarefa para casa. Chuta um número bonito aí. Vai ser bonito, né? Entre 0 e 12. Não, entre 1 e 12. Batia do 1? Acho que eu consigo esse número de questão. Está mais difícil. Tá ótimo. Então, vamos falar do grupo de rotação SO1. Rotação em uma dimensão. Está ótimo. Vamos fazer o seguinte. Então, D igual a 1, né? Ele gosta de uma dimensão. Então, significa uma dimensão, vamos dizer assim, D igual a 1 mais 0. Uma dimensão temporal, 0 dimensões espaciais. Então, construa as equações básicas. Isso aí seria um problema, evidentemente, de mecânica, né? Então, é uma situação unidimensional, uma situação mecânica. Vou pegar duas dimensões, pegar o ângulo da situação. Construir, queria que vocês percebessem o que pode ser um monopolo magnético em 3 dimensões. O que seria e como seria. Todo mundo já sabe, o monopolo magnético em 3 dimensões é muito simples. Divergência de B, se tem monopolo magnético, é uma carga magnética. Suponho que a carga magnética seja uma carga G na origem, então todo mundo já resolveu essa equação pelo eletrostático. B igual a G sobre 4π, Y0, R2, R chapéu. Quem sabe o B, sabe que B é rotacional de A. Então a gente pode tirar o rotacional de uma função que dê esse campo central aí. É o A igual a G
botar aqui. Então, coordenadas estéreo, esse seria o potencial que gera esse. Então, que é o potencial do monopólio, então tem estrelinha de dia, essas coisinhas aí que a gente mais ou menos já tem conhecimento. Eu sei que seria o monopólio magnético em 3 dimensões. Quem quiser dar uma olhadinha, o Jackson tem isso. Tá? Edição segunda do Jackson lá. Jackson. Tem um capítulo lá que não fala de monopólio magnético. É que tá bonzinho. Depois, agora a pergunta é, não seria o monopólio magnético? Não seria o monopólio magnético? Em 1 mais 2D e 1 mais 4D. Tem 3 vezes 4 vezes 1 mais 3 vocês sabem, é aquilo ali. Mas eu queria ver no mundo planar e no mundo de 5 dimensões. Como é que seria a estrutura do monopólio magnético? Depois, a outra tarefa que vocês podem fazer, ainda trabalhando, a gente sabe que em 4D, quer dizer, em mais 3D, a força de Lorentz, tem uma expressão para a força de Lorentz. A força de Lorentz é a carga Q, campo elétrico, mais Q vetorial. A gente pode tirar essa expressão das equações de Maxwell, mas isso aqui sai das equações de Maxwell. Não estou usando isso como input, não, tá? Isso aqui sai das equações de Maxwell, se a gente pegar as equações de Maxwell, a fonte das equações de Maxwell são correntes externas. Então, a força que esse campo exerce sobre essa corrente é exatamente essa aqui. Então, isso aí não estou usando a construção fenomenológica da força de Lorentz que a gente usa para definir o campo magnético. Não estou dizendo, vamos adotar o nosso ponto de vista meio diraquiano aí, né? E a beleza é o método. Né? O método de Dirac diz que você descobre tudo pela simetria. Então nós estamos usando tudo pela simetria. A simetria me deu as equações de Maxwell. E agora eu coloco fonte das equações de Maxwell. A simetria, de novo, vai me dar então qual é a expressão da força. Isso aqui que a gente usa para usar Biot-Savart para construir o que é campo magnético, isso aqui que a gente usa para construir o que é o campo elétrico, isso agora é o output dessa equação, isso serve. Verificar isso e aí trabalhar a força de Lorentz em 1 mais 2D e 1 mais 4D. Isso aqui é a força de Lorentz em 1 mais 3D, espaço de 4. Vamos trabalhar então no espaço com a dimensão inferior e no espaço com a dimensão superior. Bom, vou deixar essas tarefas de vocês pensarem, acho que tem mais alguma coisinha. Aproveitar um pouco o que a gente discutiu hoje aqui, o conteúdo que a gente discutiu. Derivar a função de Green, já que a Alexandre pediu uma dimensão, vamos lá, o operador unidimensional D4 dx4. A pergunta é que está a função de Green desse operador. Então, como é que eu posso inverter esse operador? D4, ou seja, 1 sobre dx4. Só usando um pouquinho de distribuição, vocês conseguem. A distribuição que eu digo é a função também. Podem fazer isso. Bom, então
Então, semana que vem eu estou na seguinte situação. Dia 20, dia 14, dia 21. O que eu tenho dia 21? Tem uma questãozinha por aí atrás, está na tese, tem alguma coisa que me tira daqui. Então eu vou fazer o seguinte, o Léo vai dar 2 tempos de aula e eu vou deixar para vocês fazerem uma coisa que eu sempre faço, periodicamente, né? Que é uma avaliação em sala, em grupo, laptop, livro, consulta, o que vocês quiserem. Eu vou deixar, eu conheço isso, né? Para vocês começarem. Claro que não vai dar para acabar nem a primeira, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Você leva para casa, podem trabalhar em grupo, preferivelmente em grupo. E aí eu vou deixar a tarefa para vocês mesmos se autoavaliarem. Quer dizer, não vale nota para o curso, não tem nada disso. Mas é só para vocês terem uma ideia de como vocês estão percebendo as ideias, tá? Claro que não é questão assim, de fazer cálculo, né? Ninguém vai ficar fazendo cálculo, tem que fazer cálculo também, bastante, mas tem que pensar. Então eu quero ver como é que vocês estão entendendo os conceitos e as ideias, então eu vou deixar, eu vou pegar o material, vou passar para o Léo, ele vai digitar, ele traz para vocês aí, mais ou menos assim, se reúnem por afinidade, e aí tem tempo para me entregar. Eu acho que pode ser assim, tipo, o importante não é vocês, não se preocupem com nota, nada disso. Estou pensando nisso, estou pensando em vocês se olharem dentro do que eu estou colocando, se vocês estão percebendo algumas ideias, tá? Cálculo tem que fazer, os cálculos são simples, são essas coisas aí, mas mais do que tudo é saber modelar as coisas que a gente está aprendendo. Então eu vou pedir o Léo para dar o primeiro tempo de aula, ele vai trabalhar um pouco mais essa parte tensorial, as equações de Max, de fazer tensor de energia no momento, de forma covariante, tensor de tensão, momento angular do fóton, trabalhar essas. Aliás, até saiu um trabalho muito interessante essa semana que passou, um trabalho muito interessante, que é muito aplicado na espintrônica, mas que sai das equações de Max, que é a interação entre o momento angular orbital do fóton e o espinho da delta. Saiu um trabalho muito interessante semana passada. Eu vou depois vou pedir para o Léo trazer a referência para vocês. E ele envolve um pouco a equação de Dirac também, mas é bem interessante. Eu achei uma coisa um efeito muito interessante. E o Léo vai trabalhar com vocês então um pouco essas questões, o momento angular do fóton e tal, os tensores que descrevem a física do fóton, e aí ele vai deixar uma avaliação para vocês um pouco trabalharem entre vocês, e aí vocês conseguem sem compromisso. É só uma questão assim, de você perceber como é que vocês estão. Eu sempre gosto de colocar uma questão discursiva para vocês escreverem em termos, e uma questão que eu sempre coloco é vocês montarem a questão. Eu dou os conteúdos, peço para vocês elaborarem uma questão a partir daqueles conteúdos. Eu acho que é importante você saber organizar, saber perguntar. Às vezes é mais importante do que saber responder. Perguntar envolve você juntar tudo e tentar fazer uma pergunta inteligente, né, e que tem sentido, não beabá, não dois mais dois. E depois eu dou alguma questão mais técnica, que é para vocês desenvolverem. Provavelmente eu vou pegar uma questão mais complicada sobre função de Green, para ver como é que vocês estão manipulando essas coisas. São esses operadores aí. E aí eu deixo com o Léo passa para vocês, aí se Deus quiser na aula seguinte eu posso ver, porque eu tenho que eu sei que eu não vou poder ter uma tese, alguma coisa, um canto aí, que eu não sei muito bem o que é. Mas aí vocês vão ter aula normal, tá bom? Obrigado a todos.